O título sugerido na nossa edição é Exortação à Prática da Santidade. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Que o Senhor da palavra nos ilumine e nos edifique. Como nós estamos partindo já para o tema final da epístola, embora ainda tenha, no caso de hoje, 2 capítulos, é interessante a gente observar que Paulo já começa, a primeira palavra do texto lido é a palavra finalmente. Finalmente. E ele vai tratar este finalmente como sendo a parte final, o assunto final que ele vai tratar, a exortação, com algumas exortações, no caso, falando como se fosse, como último assunto do que eu vou escrever aqui. Então começa no capítulo 4. Essa expressão que está aqui no capítulo 4 como finalmente, também se encontra em Filipenses 3:1, da mesmo sentido de que está dando fechamento. Agora para frente será o fechamento da epístola. E ele trata aqui sobre a santidade, e nós vamos falar aqui justamente sobre esse tema: escolhidos para sermos santos. Escolhidos para sermos santos. Bom, como nós dissemos, ele vai introduzir agora esta palavra loipon, ou como último assunto. Então ele vai tratar de um desejo que ele tem, já manifestado anteriormente, mas um desejo que ele tem de progressão, de abundância na vida dos crentes da igreja de Tessalônica. Então, por isso ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. A palavra rogamos aqui, no original, ela dá uma ênfase da valorização da pessoa com quem se pede alguma coisa, mais do que o que se pede. É como se dirigindo a uma pessoa muito especial, e aí enfatiza aquela pessoa naquele relacionamento, sabendo que aquilo que ele está pedindo certamente será desenvolvido, ou ele está valorizando os crentes de Tessalônica, quando ele diz vos rogamos, e então exortamos no Senhor. A expressão no Senhor, ela traz aqui uma declaração de que o apóstolo não vai tirar aqui da sua cabeça a exortação que ele vai fazer. Ele não vai requerer uma autoridade de um líder ou de um chefe sobre a igreja, mas o que ele está falando é na autoridade do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui é que como se o Senhor Jesus estivesse assinando embaixo o que ele vai dizer. Então por isso ele diz a expressão exortamos no Senhor Jesus. É interessante que ele trabalha isso também. Vamos só dar uma olhadinha logo na frente aqui, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele faz algo muito parecido
quando ele chama de forma até mais solene o jovem pastor Timóteo, e ele diz no capítulo 4, versículo 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. É um sentido muito parecido. Agora ele evoca uma responsabilidade de Timóteo em nome de Deus e de Jesus Cristo, o que também ele está agora exortando aos Tessalonicenses, também nesta autoridade de Jesus. O que ele está deixando claro é o Senhor Jesus que quer isso, é Ele que está dizendo isso, é Ele que está chamando vocês a esta responsabilidade. E qual é aqui a questão? A grande questão aqui é justamente viver de modo digno. Olha só o que ele diz, vamos ler comigo o versículo todo? Vamos lá. Finalmente, irmãos, o que eles haviam recebido dos apóstolos, no caso do apóstolo Paulo, de Timóteo e Silas? Instruções sobre o quê? Quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Essas são as instruções de Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E ele diz o seguinte: e efetivamente o que estáis fazendo? Essa igreja é uma igreja que estava sempre buscando a fazer a vontade do Senhor. E é uma igreja obediente ao apóstolo que falava em nome do Senhor. É uma igreja ativa, nós já falamos sobre isso, uma fé ativa, um amor envolvido no serviço e uma esperança firmada na volta de Cristo. Agora ele está dizendo que este povo recebeu e agora está fazendo efetivamente, mas só que ele vai dizer assim: continueis progredindo cada vez mais. A palavra continueis progredindo, na verdade, progredir aqui é um termo que vem acompanhado, é um termo que se relaciona mais com abundância, abundar, mas só que tem uma palavra logo após o abundar que chama-se malom. Então pode se traduzir da seguinte forma: abundar mais, ainda mais, muito mais. É uma intensificação de vida de modo a agradar a Deus. E é muito importante saber o que é agradar a Deus. É muito mais do que simplesmente obedecer os mandamentos no sentido legal. É ter essa obediência moldada no funcionamento, na motivação do coração, em que você não obedece com medo do inferno, você não obedece com medo de ser visto pelos outros, você não vive uma vida por causa dos outros, você vive a vida para agradar a Deus por causa de Deus, sendo Deus a melhor opção de vida. E aí tem uma pergunta que eu sempre me faço e faço a algumas pessoas de vez em quando, alguns vão se lembrar dela. Vamos fazer aqui uma questão hipotética. Vamos pensar que não houvesse inferno, que não houvesse segunda morte, que não houvesse condenação eterna. Só dois lugares. Um lugar, o céu com Jesus, e o outro lugar, morreu, acabou como qualquer outro animal. Será que eu seria cristão? Ou só estou com Cristo com medo do inferno? E este é um problema.
Eu tenho que estar com Cristo não só por causa da condenação, só por causa do medo do inferno. Eu tenho que estar com Cristo porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E Paulo já dizia isso no sentido de estar morando com Ele. E tê-lo aqui é o melhor estilo de vida que você pode ter na vida. Amar a Jesus de todo o seu coração é a melhor decisão que você pode tomar na vida. Ter gozo no Senhor, ter alegria no Senhor, ter prazer no Senhor, experimentar os benefícios da redenção, experimentar os benefícios do céu aqui e agora. Então você tem uma vida moldada em Jesus, não só sabendo que existe sim o inferno, que existe sim a condenação eterna, que será tormento diária, constante e eternamente, mas muito mais que isso, o prazer de estar no Senhor. O prazer de estar no Senhor. Olha, eu confesso a vocês que eu fico ansioso para chegar o momento de nos reunirmos aqui. É lógico, eu tenho vida em casa, ou por onde estou passando, minha devocional, minha vida de oração, a minha consagração ao Senhor, eu tenho tudo isso. E tem uma coisa, eu amo também o meu cantinho da oração, meu cantinho do refúgio, o meu refúgio com o Senhor. Aí a Damares não participa não, né? Eu vou para o meu lugarzinho lá e ela fica fora. Temos o nosso momento juntos, à noite, para o nosso culto doméstico, mas eu tenho o meu momento com o Senhor, assim como ela tem o dela também. Então, este prazer no Senhor, essa alegria no Senhor, é algo que agrada a Deus. Não simplesmente não fazer coisas. Não fazer coisas não é tão difícil, não. É muito fácil você usar só um estilo de roupa, é muito fácil você não usar isso, não usar aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, e ter o caráter, o coração sujo. A decisão de usar ou não usar, de fazer ou não fazer, tem que ser consequência desse coração purificado no Senhor. O modo de agradar a Deus é justamente o que está no coração. E eu vou citar novamente o acontecimento de Saul e de Davi. Os dois pecaram, e se você for olhar a nível de estrago, a nível de consequência, o de Davi foi pior. Claro que de Saul também teve consequência ruim, mas assim, mexer com, inclusive vai tratar isso aqui, vai ser contra Davi esse texto de hoje, mexer com a mulher do outro, trazer a mulher do outro, adulterar com a mulher do outro, tentar enganar o marido dela e depois matar o marido dela como Davi fez, é algo terrível. Mas quando ele se arrepende, porque ele tem o coração transformado. Saul não. Saul vai explicar e diz assim, não, eu fiz, mas eu fiz com boa intenção. Ele está justificando o seu pecado, enquanto Davi está confessando o seu pecado. É o coração que manda. Então, dentro desse aspecto aqui importante, ele trabalha a questão dessas instruções dada para ser de forma abundante, crescente, produtiva mais e mais. E quando ele fala aqui no versículo 2, porque estáis inteirados de quanto às instruções, a ideia é referente às instruções para a vida ensinada, ou seja, a maneira como deve se portar, uma vez que você foi redimido, trazido para o povo de Deus. Então você tem uma conduta. Pense comigo. Imagine que alguém lá da zona rural, lá, resolve mudar aqui para a cidade e quer manter o mesmo estilo de vida lá da zona rural. Aí ele compra uma casa com um quintal, faz um chiqueiro, um galinheiro, uma horta. Já imaginou? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Assim, quem vem para Jesus querer trazer, não, aí o porco não é lixo não, né? Trazer as sujeiras de lá, do pecado para o meio também não vai. A questão é, eu ganho a salvação, mas como eu tenho um caráter, eu tenho uma vida diferente, eu tenho uma postura diferente.
Uma outra ilustração que eu uso é mais ou menos o seguinte: eu sou o garoto propaganda de uma marca de veículo e estou falando aí na TV, na rede social, esse é o melhor veículo, é o mais econômico, é o mais confortável, é mais isso, é mais aquilo, e quando você vai me ver, eu tenho um outro, para mim, para o meu uso, de outra marca. Peraí, mas você fala que ele é o melhor e está com outra marca? Então, é mais ou menos assim. Então, se eu sou chamado para o reino, então eu preciso estar vivendo o contexto do reino de Deus. E você, então, vive dentro das instruções. Só que essas instruções do reino encontram uma grande dificuldade. Vamos lá. O que você acha? Quais são as dificuldades que um crente encontra para viver uma vida que agrada a Deus? Pode falar. Eu vou tomar minha água de coco aqui. Essa é diferente do domingo passado, hein? Domingo passado estava mais gostosa. De manhã, né? Vamos lá. O que você acha? O que poderia impedir ou lutar contra você para você viver uma vida que agrada ao Senhor? O desânimo. Mas o desânimo, ele vem de onde? De nós mesmos. Então, seguro de nós mesmos aqui. Uma outra. Oi? Família. Família. E de onde que nascem as intrigas dentro da família, dentro desse avanço? Também de uma natureza, certo? Segura a natureza. Mas o sistema desse mundo? Vamos pensar no sistema? Vamos pensar, só um minutinho, vamos pensar no sistema aqui agora, no sistema. Dentro do sistema, ele impõe tanta coisa para você fazer, mas veja bem, como que o sistema funciona contra o Senhor e contra a igreja? O sistema é este mundo, o sistema desse mundo. Oi? Tirando o nosso tempo, mas o quê? Aí começa a lutar contra os princípios de Deus, lançando os princípios deste mundo. Cite alguns. Tipo de roupa, sensualidade. Fechou. Tudo é normal. Ou vamos mudar isso aqui? Não tem nada a ver. É o que muito crente que ainda não se converteu diz. Não tem nada a ver. Oi? O errado se tornou certo. Consumismo. Uma compulsão de compras, de aquisição. Mais o quê? Relativismo. O que significa isso? A sua verdade não é a minha verdade. Certo? Tem nada a ver. O que mais? Vamos pensar além da sensualidade, vamos pensar no sexo livre. Sabe o que as mulheres estão vibrando aí, as mulheres brasileiras, por ter alcançado com o feminismo? O direito de trair como os homens traem. Ao invés dela inibir a traição do homem, elas vibram por ser iguais a ele no erro. Direitos iguais. Vamos mais. O que você é hoje incentivado? A aceitar homossexualidade, homossexualismo. Bom, você sabia que Jesus falou mais em dinheiro do que em sensualidade? Jesus atacou mais o dinheiro do que a sensualidade. Porque o dinheiro chama todas as outras. Pode observar. Você já viu aquele camarada bonito, careca, barrigudo, baixinho, mas que tem uma lancha? Bonito demais. Muito bonito. Né? Alguém já disse, a beleza não está na face ou no corpo, está no banco, né? No bolso.
Tá, então vamos deixar agora o sistema. Nós já falamos sobre a natureza, da família, do relativismo e tal. Falamos do sistema, que aí é o relativismo e outras coisas. E tem o próprio Satanás, que é o príncipe deste mundo. Há poucos dias eu postei lá alguma coisa sobre isso e alguém disse que discordava de mim porque este mundo é bom. Aí alguém escreveu por baixo assim: o mundo jaz no maligno. Ela interpretou o mundo como cachoeiras, praia, montanhas, né? Ela não entendeu o sentido da palavra. Então são coisas que vêm contra nós. Hoje aqui o apóstolo vai trabalhar uma questão relacionada a que está dentro de nós, e ele trabalha então a questão da santificação. Vamos lembrar que neste período, era um período como nós estamos vivendo hoje no Brasil, que passamos um tempo no Brasil mais tranquilo, né? Eu me lembro de uma palestra, eu era pré-adolescente, de um promotor lá na região extremo, quase Caldo Caparaó, e ele dizia, né, sobre a questão de que houve um período que a mulher cobria até os pés, né, até a canela, e à medida que vai subindo, vai perdendo aquele brilho pelo feminino, né? Não feminismo, pelo feminino. E isso ele estava falando lá naquela época. Então, hoje também está terrível, mas naquele tempo deles aqui, vamos lembrar que eles eram novos convertidos, tá, gente? Era uma igreja nova, não era uma igreja de 42 anos como a nossa, não. A nossa vai completar agora dia 13 de janeiro, dia 10 de janeiro, com o culto dia 13, 42. Mas era muito comum pessoas famosas, eles tinham, olha só como é que era, o machismo imperava. Ele tinha uma mulher para reprodução, essa era a mulher para reprodução, para dar filhos para ele. Ele tinha as concubinas para alimentá-lo sexualmente, e ainda tinha prostitutas para outros prazeres. Isto era comum, era como que autorizado, era homens como se fossem hoje autoridades governamentais que tinham esses direitos na sociedade, daquela cultura, de práticas assim. Então a sensualidade, a sexualidade, a porneia, e vamos tratar isso aqui agora, daqui a pouquinho, era livre, completamente livre. Então, por isso, Paulo está preocupado com essa igreja e ele trabalha essa questão da santificação aqui. No versículo 3, nós encontramos a seguinte expressão: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição aqui, infelizmente, ela não abrange todo o sentido do termo. Primeiro, eu quero destacar a vontade de Deus. Vontade de Deus. Vamos para Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Quem sabe de cor acompanha comigo. Quem não sabe pode olhar lá ou na Bíblia e vamos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, se ele disse aqui no versículo 3 que a vontade de Deus é a vossa santificação, então temos que buscar a santificação. Por quê? Porque quando a vontade de Deus se manifesta, independentemente do que eu penso, o que eu quero, não interessa, é a vontade de Deus que tem que acontecer. Então, quando a minha vontade confronta com a vontade de Deus, eu oro ao Senhor, eu deixo de fazer a minha vontade e oro ao Senhor para que a vontade dEle passe a ser a minha vontade, para que o meu coração seja movido a esta obediência, a esse desejo de
pensar com os pensamentos do Senhor. Vamos voltar um pouquinho aqui. Esses textos que eu estou usando aqui são textos que estão fora do meu script aqui, mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1. Melhor, capítulo 2, versículo 16. Podem ler. 1 Coríntios 2, 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos lembrar que nós cantamos aqui de sermos conformados e sermos a imagem e semelhança de Cristo. Agora, uma pergunta bem teológica. O homem, quando ele caiu, ele deixou de ter a imagem de Deus? Ou ela foi corrompida nele? O homem, quando pecou, ele deixou de ser imagem de Deus, ou essa imagem foi, vou usar uma expressão bem, sujada, essa imagem foi lambuzada, lameada? Como é que é? Corrompida, né? Corrompida. Na verdade, todo ser humano, ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Mesmo o ímpio, ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Ele tem atributos que a criação não tem, mesmo como ímpio. Ele a usa para o mal porque ele está corrompido, mas ele carrega esta imagem. A grande questão é que Jesus chega e ele limpa a imagem de Deus em nós. Ele limpa a imagem de Deus em nós. Então, dentro desse aspecto importante da vontade de Deus, eu começo a entender a vontade de Deus, o meu pensamento começa a ser como o pensamento de Cristo Jesus. É por isso que quando você termina a oração, você fala o quê? Em nome? O que significa isso? Amém. Amém. O que significa isso? Quando você fala em nome de Jesus, o que significa isso? Ele é o nosso mediador, mas o que você está declarando diante de Deus isso, além dele ser o único mediador? Oi? Eu estou dizendo para o Pai assim, Pai, é isso que o Filho do Senhor quer. Já pensou nisso? A minha oração, estou falando em nome de Jesus. Eu estou vindo aqui, gente, em nome do fulano de tal. Significa que o fulano de tal me autorizou a ir lá tratar desse assunto. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu estou dizendo para o Pai que Jesus concorda comigo naquilo que eu pedi. E aí, Belo, você não está errado não, é porque só nele que eu posso ir, né? Mas tem esse complemento. Oi? Aleluia. Achei que você não ia falar isso, eu ia ficar assim, como é que nós vamos fazer agora, né? Onde está isso? Onde está isso? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos lá? Pode ler. Aleluia, que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E ele usa uma expressão lá, deixa eu ver se está ali, nos assiste. Esse termo no original é soerguer. Soerguer é você, alguém está prostrado,
você coloca o ombro debaixo dele, segura e o levanta com você para carregar. É isso que o Espírito faz com a gente. Tá? E o Senhor Jesus está clamando lá incessantemente. Romanos 8:34, né? Que está à direita de Deus, intercede por nós constantemente. Então, a vontade de Deus está ali, ó. Que nos contará, ele ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Então, a vontade de Deus, ela passa a fazer parte da nossa vontade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo a vontade de Deus. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, mas agora é pessoal, não precisa responder não. Responde para você. Qual é o conteúdo da sua oração? O que faz mais parte da sua oração? Você pede mais, agradece mais, louva mais, adora mais, você pede e intercede para coisas materiais, físicas ou coisas espirituais. Se você observar, as orações bíblicas, sem exceção, tem muito mais conteúdo espiritual, de fazer a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus, de ser encorajado para a pregação do Evangelho, de salvação de pessoas. Pode observar, a própria oração de Paulo aqui, ele vai dizer, estou rogando para que vocês sejam mais, amem mais as pessoas. Então, é muito mais relacionado a isso. Não estou dizendo que você não possa orar, não deve orar por os mínimos detalhes, mas ore mais, e colocando na sua vida aquilo que é do Senhor. Então, ele vai dizer aqui que a vontade de Deus é que abstenhais da prostituição. Prostituição, como eu disse, não abrange o sentido da palavra, porque a palavra é porneia, e a palavra porneia tem um sentido bem mais abrangente. Por exemplo, adultério, fornicação, homossexualismo, impureza da mente, desejos ilícitos e pornografia. Tudo isso envolve a porneia. Então, o que ele está dizendo aqui não é simplesmente um ato entre um homem e uma mulher, seja de prostituição ou de adultério. Ele está falando aqui também do sexo antes do casamento. Ele está falando aqui também do pensamento, olhar para alguém do sexo oposto com impureza de coração, de mente. Ele está falando aqui sobre aquilo, um negócio que tem muito hoje, até entre crentes, que é a pornografia. Pessoas que entram na internet e ficam lá se deliciando com o sexo oposto dentro de uma pornografia. Ele está dizendo aqui sobre os desejos ilícitos do coração. Então ele está dizendo que o desejo de Deus é que você se santifique e que você abstenha. Então você tem uma ação positiva. Para essa ação positiva, você tem uma ação negativa. De que forma que ele vai falar isso? Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Possuir o próprio corpo. Possuir o próprio corpo. Por que você acha que eu devo isso ao Senhor? Podem falar. Obediência à palavra. Mas por que eu devo obedecer? Um mandamento. Vamos lá. Está errado não, tá, gente? Eu só estou falando que eu quero falar mais. Aonde está isso? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos lá? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos ler? Primeira de Pedro 2,9, enquanto está colocando lá, vamos lembrar, somos santuários de Deus. Deus é tão grande que Ele habita no coração do homem. Tem que ser muito grande para fazer isto. Segunda de Pedro 2,9, vamos lá?
Lembra que eu falei aqui domingo? Quando seu pastor virar para você e você questionar alguma coisa, ele fala assim: não toquei no ungido do Senhor. Aí fala com ele: mas eu também sou ungido do Senhor. Porque a partir de Cristo, vós sois raça eleita, sacerdócio real. Você que é salvo, que é salva, você é um ungido ou ungida do Senhor. 1 de João 2, a unção que vós recebestes e que permanece em vós. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e o que vem é mais? Povo. O que significa isso? Separado, mais do que separado. O que nós somos? Escolhido, mas nós somos mais o quê? Propriedade o quê? Não é só propriedade. Não é só propriedade. Eu posso ter o meu carro e dividi-lo com alguém. Mas quando se diz da minha salvação, uma vez que eu fui comprado em Cristo, eu sou propriedade exclusiva. O meu corpo é templo do Espírito Santo e é propriedade exclusiva do Senhor. Quem manda no meu corpo é o Senhor. Eu gosto de trazer essa ilustração. Quem manda no lugar dos móveis da sua casa? São as donas aí, são as patroas aí. É verdade, não é, Marcelo? Você chega e fala assim: não. Você chega lá na casa do Daniel, você e a nossa querida oriental aqui, a Miriam, a Daniel e Priscila. Não, esse sofá está no lugar errado. Arrasta o sofá para cá. Não, põe o sofá para cá. Mas eles são muito educados, aí eles vão ficar quietinhos na hora ali. A hora que eles virar as costas, o que eles vão fazer? Voltar com todo lugar, né? Porque a casa é deles, certo? Tá, se você deu uma dica, eles gostou, tudo bem, mas normalmente você tem a maneira, e tem mulher assim, que cada semana o móvel está no lugar, né? Cada semana o móvel está no lugar, mudando sempre, mas ela tem direito, porque a casa é dela. Quem manda na casa dela, nos móveis, é ela, não é alguém de fora. Quem manda na propriedade do Senhor é o Senhor. Então, por ser propriedade, o nosso corpo tem que ser usado para a honra e a glória do Senhor. Corpo em santificação e honra. Versículo 5 tem uma palavrinha aí. Quem se achou a palavrinha difícil aí? Versículo 5. Não com desejo de... O que é isso? Lascívia. É porque é o seguinte, a palavra de Deus, a gente tem uma ideia de que a gente precisa ter uma linguagem mais culta, e ela às vezes é traduzida em alguma palavra mais difícil. Lascívia é uma palavra difícil. Oi? Desejos impuros. Desejos impuros. Vamos a mesma palavra também difícil, concupiscência. Mas não é só um desejo impuro, é um desejo incontrolável. O Senhor, na pessoa de Paulo, não está proibindo você ter os desejos, os impulsos naturais que você tem, porque você foi criado assim. Mas Ele está deixando aqui com você uma proibição para que os seus desejos não lhe dominem. Lascívia é justamente isto. A pessoa viu alguém, se interessou por aquilo, não pode ter aquilo, mas o desejo é mais do que a sua própria força, e ele é compungido a ficar desejando aquilo constantemente. Isto é lascívia. Ele está dizendo, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. É uma
paixão incontrolável. E ele vai dizer aqui uma coisa muito séria. Eu queria que vocês descobrissem, porque eu quero instruí-los a interpretar o texto. Leiam o versículo 5 e mostra para mim o grande problema de um aparentemente crente ter lascívia. Vamos ler o 5 de novo? Qual a dificuldade que nós temos aqui para um aparentemente crente ter desejo de lascívia? Ficar com a cara do mundo. A palavra gentio aqui é para simbolizar todo aquele que não tem Deus. Era nação de Israel, os judeus, e tirando dos judeus tudo era gentio. Então tudo era um povo sem Deus. Ele está dizendo que quem tem essas práticas normais da sua vida são aqueles que não têm Deus. E se alguém tem essa prática, está fazendo igual a alguém que não tem Deus. E se está fazendo igual a alguém que não tem Deus, então há uma evidência muito grande de não ter Deus. Então por isso ele precisa abster-se disso. Dominar aquilo que está forte na sua vida. Certo? Dominar. Eu não posso ir para lá porque o nosso tempo já esgotou. Tinha muita coisa para falar aqui ainda, mas o nosso tempo já foi embora. Eu acho que a gente vai ter que continuar numa outra oportunidade. Mas eu preciso pelo menos dar uma pincelada aqui, porque quarta-feira que vem é possível que nós não estejamos aqui. Então, assim, vou dar uma pincelada aqui, só para a gente fazer para ter uma ideia do que nós estamos tratando aqui, tá certo? Bom, então ele vai dizer aqui, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Sabe que isso aqui é tão sério? O que ele está dizendo é o seguinte: o que ele quer dizer aqui nesta matéria? Que matéria? Sexualidade. Certo? Dentro dessa matéria, sexualidade, ninguém defraude seu irmão. Ou seja, você siga o caminho correto para o casamento. Não ofenda alguém em ficar com a esposa dele ou fazer imoralidade ou lascívia com a filha dele. Porque mesmo que eles não saibam disto, não fiquem sabendo disto, tem alguém que sabe e que é o vingador. O Senhor, gente, o Senhor, Ele não deixará nada para trás. Salmo 103, versículo 6, projeta para nós aí. Salmo 103, versículo 6. O Senhor... Você pensa que o que os políticos, as autoridades estão fazendo com o trabalhador no Brasil está ficando escondido? Está não. Essas taxas super altas de impostos que você e eu pagamos e eles usam para nadar enquanto você tem tanta dificuldade aqui, você acha que eles vão... Está tudo anotado e responderão no último dia. E assim também aquele que faz isso com alguém, ainda que aquele alguém não ficou sabendo, Deus sabe e Ele é o vingador. Ele é o vingador. Como eu estou passando mais rápido aqui, e a palavra vingador é ekdikos, que significa um ofício de um representante legal, alguém que executa uma sentença. Uma sentença, tá? Para a gente só fechar aqui então, vamos lá. Porque, versículo 7 e 8, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu não terei tempo aqui, mas vamos lembrar do que Paulo falou em Efésios capítulo 1, versículo 4, 3 e 4, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Né? Que tenhamos abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Vamos lá, 4. Assim como Ele escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? O grande problema é que as pessoas querem ser crentes e mundanos ao mesmo tempo. Eu fico assim, de cabelo branco, de pensar o que as pessoas fazem, como eles gostam de imitar o mundo. Tatuagem como o do ímpio, maneira de falar, gíria como do mundo, maneira de vestir como do mundo. Aí eu digo o seguinte: primeira coisa, você quer imitar alguém? Então veste um roupão de couro, com a cinta de couro, come gafanhoto, mel silvestre, para parecer com Elise e João Batista. Faça como Jesus, imite a Jesus. Mas as pessoas gostam de imitar o homem ímpio. Não dá para entender como que eu vou ter anseio de viver parecendo com aquele que vive uma vida porca, uma vida nojenta, longe de Deus. Não pode de jeito nenhum, de forma alguma, porque nós somos chamados para ser diferente. Agora, nós fomos chamados para ser diferente e colocados no mundo. Não adianta você também fazer um mosteiro para você levar um grupo para lá e ficar lá isolado. Não resolve. A questão é, entre todos os círculos, você ser o quadrado. Jesus ser revelado na sua vida. Enquanto as pessoas maldizem o casamento, você honra o casamento. Enquanto as pessoas liberam a sexualidade, você diz não, só no casamento. Quando as pessoas amam falar mentira para ter um emprego, você fala a verdade ainda que você é despejado ou dispensado. Aí aquela pergunta falsa: mas quem vai sustentar? Você não crê em Deus, não? É difícil? É. Ou você crê em Deus ou você não crê. Porque se você é capaz de mentir para manter o emprego, porque você não acredita que Deus vai lhe sustentar, se você chegar na grande tribulação, você é o primeiro a negar Jesus na hora do aperto. Gente, a quantidade de pessoas que correu lá no período da pandemia e comprou saco de arroz, saco de óleo, com medo de, se morrer que morra o resto, né? Que eu vou, pelo menos um pouquinho eu tenho lá, né? A gente perde a convicção de que Deus está no controle. Deus está no controle. Então, vamos aqui, para a gente fechar aqui, viva de modo diferente, na dependência do Senhor. Totalmente na dependência do Senhor. Você não precisa ser rico, não, gente. Você já é muito rico. Você já é muito rico. Aí ele vai falar aqui uma coisa muito séria: de sorte que quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Olha só a seriedade dessa questão. Veja bem, quando você nega essas coisas ordenadas com respeito à santidade de vida, relacionado aí à vida com Deus, à vida de modo que agrada ao Senhor, você não está contrário ao pastor da igreja, você não está contrário ao presbítero da igreja, o irmão que lhe admoestou, você está se rebelando contra o Senhor, é rejeitar a Deus. Vocês lembram da escolha, quando Israel pediu um rei? Samuel falou o quê? Eles estão me rejeitando. Aí Deus falou assim: não, fica tranquilo, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eles me rejeitaram. Então nós precisamos sim buscar a santificação. E ele vai dizer o seguinte: vocês estão rejeitando a Deus, que Ele dá o Espírito. Agora, se eu rejeito a obediência, e a obediência vem pelo Espírito, evidencia que eu estou sem o Espírito. Sem o Espírito. Depois você dá uma olhadinha em casa, Gálatas 5,16, Efésios 4,30, 1 Tessalonicenses 5,19 e Atos 5,51. São relacionados ao Espírito Santo.
relacionados ao Espírito Santo. Eu nem vou fazer mais a aplicação aqui, não, que eu acho que ficou bem discutido o assunto aqui, mas porque o nosso horário esgotou há bem tempo já, e eu não quero mais prendê-lo aqui diante do cansaço do dia, da semana, não. Tá bom? Mas eu queria só fechar com esta expressão: deixa tudo. Doravante seja alguém santo na presença do Senhor. Não é fariseu, não é apontar dedo para os outros, não. Você escolha viver para Jesus, escolha viver para Deus intensamente. Agora, como que eu vou viver vida santa? Deixando de fazer coisas? Para eu deixar de fazer coisas, eu tenho que fazer coisas. Qual coisa que eu devo fazer? Encher-me do Espírito Santo. Porque nós temos duas naturezas. Gálatas 5, 16 e 17. Duas naturezas. Só que não cabem as duas com plenitude em nós. Se uma cresce, a outra diminui. E aí você escolhe qual você quer que cresça em você. Se você se alimenta da espiritual, ela vai crescer e vai diminuir a carnal. Se você alimentar a carnal, ela vai crescer, vai diminuir a espiritual. Então, num mundo tão imoral como nós estamos vivendo, vamos ser sim diferentes. Vamos ser diferentes. Vamos ser pessoas consagradas ao Senhor para a glória do nosso Deus. Será fácil? Não. Mas seremos assistidos pelo Senhor em nome de Jesus.